questão de reescrita, olha só. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados, então, olha, sentido original, correção gramatical. Seriam preservados se o período, se não fossem muito pressionados, porém, não entrariam no jogo da definição. Então, nesse segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma. Não entrariam no jogo da definição se não fossem muito pressionados, porém. Linda essa questão, cara. Muito massa essa questão. Eu vou então destacar para você aqui, ó. Olha só. A gente tem aqui, olha só que massa. A gente tem aqui o seguinte, olha. Uma oração subordinada adverbial, tá? Essa oração subordinada adverbial condicional está antecipada. E você percebe que o porém está deslocado, não é? Na realidade, o que a gente poderia entender aqui, olha, porém, vírgula, se não fossem assim, assado, se não fossem muito pressionados, aí, oração principal. Não entrariam no jogo de definição, não é? Seria mais ou menos assim. Então, o porém, ele inicia, né, ele transmite uma ideia, uma relação de contraste em relação ao período anterior. Concorda comigo? E veja, ele está deslocado. E a gente, na nossa aula de oração coordenada, a gente falou sobre isso. Olha, o porém, então, os conectivos adversativos como porém, contudo, entretanto, entanto, todavia, eles podem iniciar a oração coordenada adversativa, podem ficar no meio ou no fim. E nesse caso, ele estava no fim de uma oração. E você vai perceber que ele estando nesse fim, ele transmite uma relação deste período adversativo em relação ao anterior. Beleza? Muito boa a sacada da banca. Bom, então ele colocou aqui, olha. E você vai ver o seguinte, ó, se não fossem muito pressionados, porém, está vendo? Ó, não entrariam no jogo da definição. Olha só, não entrariam no jogo da definição, oração principal, seguida da oração subordinada adverbial, se não fossem muito pressionados. Porém, olha o porém aqui junto. Junto da oração subordinada adverbial, Certíssima afirmação, moçada. A ideia adversativa continua, né, de um período em relação ao anterior. Olha que massa, cara. Muito bem bolada a questão. Não tinha visto questão cobrando esse estilo, dessa forma como aqui foi colocado. Mas você percebeu então que a conjunção adversativa ela pode ficar deslocada, né? E aí ele colocou, ele manteve a conjunção porém do mesmo jeito. E o que aconteceu aqui? A gente percebe que antes a oração estava antecipada, a adverbial estava antecipada com o deslocamento da conjunção porém. E essa conjunção porém, lembro, pega todo esse período aqui adversativo em relação ao período anterior do texto. É essa a ideia. Tá legal? E o que ele fez então? Colocou a oração principal. E agora, como a oração adverbial ela está depois, a vírgula aqui é facultativa. Se quiser colocar, pode. Se não quiser, não precisa colocar. Se não fossem pressionados, porém a vírgula obrigatória aqui, olha, porque o porém está deslocado.